estamos aqui num espaço privilegiado da história de Cascais, que remonta ao século XVI, mas sobre este espaço não seremos nós a falar. Haverá outros que o farão. O que nós hoje vamos aqui conversar, sobretudo o professor José da Encarnação, porque eu sou assim uma espécie de comparsa, mas ele vai começar por falar-nos sobre a história de Cascais, que é uma coisa que ele domina perfeitamente e já nos tem dado ao longo da sua intervenção, quer como professor catedrático, quer como jornalista, quer como escritor, já nos tem dado o privilégio de o ler. Ainda ontem, se me é permitida esta inconfidência, me mandou um excelente texto que escreveu e que poderia perfeitamente ser utilizado para uma outra conversa. Mas não é desse tema que ele tratou ontem que vamos falar, mas sim começar por ele nos dizer qualquer coisa sobre a presença romana em Cascais. Meu querido amigo José da Encarnação, então a palavra é toda tua. Que privilégio estar aqui a conversar com o professor Salvato Teles de Menezes, para numa tentativa de recuarmos um pouco neste ambiente verdadeiramente histórico, quase arqueológico, sobre o que é Cascais ou o que foi Cascais ao longo dos tempos. Aliás, o tema destas conversas é pensar que, como esta fortaleza de Nossa Senhora da Luz, de certo modo foi como que uma vanguarda de Lisboa, porque eram... Mas Cascais foi sempre uma vanguarda de Lisboa, não é verdade? Ainda hoje parece ser uma vanguarda de Lisboa, em outro sentido, talvez. É isso que nós vamos provar com certeza. Portanto, era a última terra que os mariantes viam quando demandavam as terras mais longínquas e era também a primeira a que aportavam. Recorde-se que, por exemplo, quando do regresso da viagem de Vasco da Gama à Índia, foi aqui que Vasco da Gama parou para ir contar ao rei que estava em Sintra o que tinham descoberto. Mas, claro, o Dr. Salvato Teles de Menezes falou que eu iria dizer dos romanos. Isto não quer dizer que, de facto, antes dos romanos não tivesse havido um povoamento grande. Cascais sempre foi realmente muito privilegiado pelo homem. E daí que temos vestígios do Paleolítico. Perdoa interromper, se estivesse aqui o Presidente da Câmara, diria imediatamente, como se vê, o bom gosto já vem de há muitos séculos. Exato. Temos desde o Paleolítico ao Neolítico, haja em vista as grutas, tanto de La Praia como do Poço Velho, como de Porto Covo, mas não há dúvida que um momento alto da ocupação foi a ocupação romana. Não só na zona da vila de Cascais, que acabámos recentemente por descobrir setárias, dando ideia de que, de facto, os romanos também estariam justamente aqui na foz da Ribeira das Vinhas, mas, sobretudo, nas vilas, nas casas de campo que foram polvilhando o território interior de Cascais, quer a dos casais velhos, perto do Guincho, que teria funcionado como uma fábrica, entre aspas, de púrpura, porque foram encontradas, de facto, restos de púrpura hermastoma, que era o molúsculo de onde se extraía a púrpura, e, por conseguinte, os fenícios, sim, foram eles que inventaram a púrpura, mas é muito provável que também viessem aqui por estas paragens para se abastecerem da matéria-prima. E Freiria, que de facto é a nossa joia da coroa, como se costuma dizer, porque de facto já pode ser visitada. E que tem de especial Freiria? É uma vila que tem à mostra o celeiro,
que tem à mostra o Lagar de Azeite, para além da Casa Senhorial com os seus mosaicos. E isto é muito importante para algo que hoje a miúdo se esquece de Cascais. Pensa-se que Cascais é a vila aristocrática, é exclusivamente a zona junto ao mar. Mas não. Há um interior. Há uma zona agrícola rural que o foi até não há muito tempo. Nós tivemos uma cooperativa agrícola até mesmo depois do 25 de Abril. E, por conseguinte, havia toda uma agropecuária que os romanos, evidentemente, acabaram por introduzir. Daí, permita-se-me, como eu sou epigrafista, de dizer que nós de Freiria acabámos por conhecer dois elementos que são muito curiosos e que não se conhecem de todas as vilas. É quem terá sido um dos primeiros proprietários, um senhor Tito Coriácio Rufino, que antes de se instalar resolveu fazer uma prece a à divindade que era protetora do local, que era a Tribóronis. Mas, se nós queremos fazer uma viagem por Cascais, passemos dos romanos, por exemplo, para os árabes. Ibn Mucana. Exatamente. Ibn Mucana é um poeta que tem muito que se lhe diga. Porque, tendo vivido no século XI nas cortes de Taifas, na zona da Andaluzia, a certa altura chateou-se daquele ar pomposo, balofo, aristocrata, mesquinho das cortes e saiu de lá e veio-se embora e resolveu vir para Alcabidez, a sua terra natal, onde faz um dos poemas que é a primeira referência aos moinhos de vento na Europa. E a certa altura... O altura, MS, tu me permites, está hoje na escola, colocado na entrada dos passos do Conselho. Exatamente. Já sim. Está lá colocado porque... E na escola Ibn Mucana. Claro, naturalmente, aí por todas as razões. Razão. Acontece que lhe perguntam de seguida, quando o encontram por aí, então, e tu deixaste isso tudo e vieste para aqui, tu gostas? Disse-me, se me perguntam gosto, não sei que responder, mas sei dizer uma coisa, que a liberdade é o melhor que o homem tem. Exatamente. Isto é muito interessante. E, curiosamente, permitam-me um pequeno parêntese que vai também na senda do que é o domínio do Dr. Salvato, que é um poeta que, para mim, é dos mais interessantes da literatura portuguesa, um senhor que dá pelo nome de João Ruiz de Castelo Branco, que tem aquele lindíssimo poema Senhor, apartam tão tristes meus olhos de vós, meu bem, que nunca tão Também tristes tive vistes. o prazer de ler um texto teu sobre essa matéria. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado. Foi exatamente por este reencontro que eu me lembrei que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. E é muito curioso que, justamente, eu fiz o paralelo entre o Ibn Mucana e o João Ruiz de Castelo Branco, porque esse João Ruiz de Castelo Branco também viveu na corte e, a certa altura, aborreceu-se da corte e foi para Castelo Branco. Portanto, Ibn Mucana, nós temos vestígios da presença árabe em Alcabidez, quer em Alcabidez, Alcoitão, os nomes das terras claro. são de origem árabe e nós também já encontramos também necrópolis árabes. Daí eu passaria para um outro período da história de Portugal que tem que ver também com esta fortaleza, que tem que ver com a cidadela. Foi a altura em que nós perdemos a independência. Então, vamos falar do Padre Nicolau de Oliveira. Exatamente, Muito o Padre bem. Nicolau de Oliveira. Enquadrá-lo um pouco nessa época, porque nós perdemos a independência, porque, enfim, os nobres, a própria burguesia e o clero acharam que era mais prático ficar no domínio dos espanhóis, porque era um reino absolutamente extraordinário, até porque isso lhes poderia trazer vantagens, mas pouco a pouco verificaram que aquelas promessas que Filipe II tinha feito nas cortes do Tomar estavam a ficar pelas ruas da amargura. E daí que haja todo um movimento que procura fazer com que a corte
do Reino de Espanha e de Portugal passasse a ser Reino de Portugal e de Espanha e que, por conseguinte, a corte viesse para Lisboa. E é Frei Nicolau de Oliveira que, no seu livro das Grandezas de Lisboa, acaba por tecer um dos mais rasgados elogios a Cascais, por ser dos arredores e dizer, vejam lá que isto é ótimo. Cascais era ótimo porque tinha boas águas, por exemplo, os homens viviam muito, tinham uma grande longevidade e, por outro lado... Ainda hoje? Exatamente. Ainda hoje, não nos podemos gabar disso, pelo menos nós os dois. Sério? Muito obrigado. E depois... tem um clima, e nós verificamos hoje, quando os boletins meteorológicos nos dão conta de é água aqui, nós aqui em Cascais temos um clima assim à parte. Eu costumo dizer à minha mulher, não ligues muita importância, porque Cascais é francamente diferente. Porque, lá diz o Frei Nicolau de Oliveira, no verão tem os frescos ares, às vezes são demasiadamente frescos e demasiadamente fortes, tem os frescos ares que vêm da serra e no inverno tem as aragens tépidas que vêm do oceano. Por conseguinte, nada de... Aliás, este louvor ao clima de Cascais é muito curioso, que volta a ser permita-me a expressão, um leitmotiv, um paradigma que é apresentado nas pessoas que louvam Cascais nos finais do século XIX para virem para cá. Por exemplo, os sapatos nunca queriam bolor. Exatamente. É uma coisa que dizem. Pelo menos até hoje nunca encontrei, de facto, bolor nos sapatos. Não queriam. Portanto, é um clima absolutamente extraordinário. Eu acho que o único verdadeiro cataclismo que atingiu Cascais foi mesmo o terremoto de 1755, sim, não é? Que destruiu, não só... Foi os edifícios mais importantes acabaram por ser, de facto, destruídos. Mas mesmo nisso, Cascais está na vanguarda, porque onde hoje é o Centro Cultural de Cascais, onde a sede da Fundação Dom Luís I, estava um padre, porque aquilo era um convento, e o padre contou passo a par e passo o que se tinha passado nesse dia 1º de novembro de 1755. Temos uma descrição do mar que se abriu até à Torre do Bugio e tudo isso. É extraordinário. E eu sou epigrafista, perdoem-me ter voltado a referir isso, das pedras com letras, porque acho que a minha vocação veio justamente por o meu pai trabalhar nas pedreiras, os meus parentes trabalharem nas pedreiras, e por eu fazer parte daquela grande quantidade de algarvios, alentejanos, gente, por exemplo, de Cantanhede, gente, por exemplo, de Alcaíns, que vieram nas décadas de 40 e 50 para aqui, a fim de trabalharem o azulino de Cascais. Todos eles grandes canteiros. Exatamente. No caso dos de Cantanhede, aprenderam com um francês que para lá foi e que é até numa das obras de um dos grandes poetas do século XX português, Carlos de Oliveira, é referido chamando o grande mestre João de Rouen, que tinha vindo de Rouen e, exato, como tal, ali se instalou a trabalhar também. E provavelmente alguns discípulos dele vieram para aqui trabalhar a pedra de Cascais. A pedra de Cascais, que foi, por exemplo, para calcetar a Rua Nova de Lisboa, na altura do Dom Manuel I, e esta riqueza enorme de Cascais foi, sem dúvida nenhuma, uma das riquezas maiores que Cascais teve na década de 50 e 60, porque daqui iam carradas de pedra e ainda não se tinha descoberto muito mármore, não se tinha descoberto neste sentido, não se tinha utilizado muito mármore com maiores possibilidades de exploração do que o calcário era mais fácil de trabalhar para a construção civil. E daí que, por conseguinte, esta grande riqueza de Cascais, que, penso eu, a Câmara vai pôr em relevo proximamente, tentando justamente, não digo
musealizar uma pedreira, mas pelo menos chamar a atenção para essa atividade. Agora, diz-me uma coisa, essas pessoas que vieram do Algarve, do Alentejo e dessa zona da Cantanhede, para além de trabalharem a pedra, provavelmente também faziam parte desse conjunto de pessoas que se dedicavam à agropecuária, que tu há pouco referiste, ou não? Eu acho que não, que a maior parte, portanto, como traziam depois também as mulheres acabavam por trabalhar no apoio doméstico para sim. as famílias que por aqui existiam. No entanto, o pessoal do Alentejo, além de ajudarem nas pedreiras, muitos vieram para trabalhar como feitores nas quintas. As quintas aqui, tanto de Carcavelos, queria dizer, de Carcavelos, como todas estas quintas que existiam por aqui, houve muita gente, e eu lembro de pessoas, de rapazes da minha idade que vieram e que vinham para trabalhar na agropecuária, exatamente, sim, para apacentarem os rebanhos e tratarem das vacas, etc. Muitos também. Os canteiros que vieram de São Brás de Alportel tiveram uma Isso é mesmo a tua terra de origem. Exatamente, a minha terra de origem. Tiveram uma experiência muito interessante. Isto nada acontece por acaso. Um dos nossos patrícios foi exilado para Marrocos e acabou por facilitar a ida de muitos seus compatriotas para Marrocos, trabalharem nas pedreiras de Meknes. E daí, quando acabaram as grandes obras do governo francês em Marrocos, eles tiveram que regressar. E ao regressarem vieram para aqui, para a Península de Lisboa. E traziam outra forma de trabalhar a pedra que tinham aprendido em Marrocos, justamente. Também há aqui agora um pouco mais próximo, relativamente à implantação da República, também há aqui zonas de Cascais que tiveram um papel importante na implantação da República. Quer dizer, primeiro veio o rei para cá, porque de facto percebeu essa qualidade dos ares, Exato. do tépidos, é verdade. Passava o agosto em Sintra e em setembro, quando o tempo ficava melhor, vinha para Cascais. Ora, Exato. sábia decisão, de facto, claro. Não é? Porque, também para nós, porque teve um papel importante no próprio desenvolvimento de Cascais. Mas depois, com a implantação da República, agora mais as zonas de Carcavelos, São Domingos de Rana, tiveram aí um papel importante, não é verdade? Temos um grande núcleo republicano na Parede, por exemplo, e ainda hoje há a escola 31 de Janeiro, que é formada justamente com todos estes. Aliás, quando se implanta a República, vem logo uma delegação da Parede para tomar conta aqui dos espaços do Conselho. E é curioso também verificar, a propósito, há pouco falámos de Birre, que havia um núcleo republicano enorme em Birre, de tal maneira que uma das primeiras escolas foi exatamente feita lá. A escola de Birre já tem muito mais do que 100 anos, exatamente porque foi feita logo em 1911. Já estiveram mesmo envolvidos lá quando foram cortar o cabo submarino. Sim, exatamente. Tá. Não é? Que tiveram ali um papel importante. Bom, de maneira que eu acho que depois desta belíssima incursão do professor José da Encarnação na história de Cascais, podemos talvez agora dizer só 2 ou 3 palavras para finalizar sobre Cascais atual. E no fundo para afirmar que esta capacidade que Cascais teve ao longo da história de ser importante, ser um espaço importante para o nosso país e até tirando partido, naturalmente, como muito sabiamente o professor José da Encarnação insinuou, tirar partido da proximidade em relação a Lisboa. Lisboa, claro. Portanto, isto, naturalmente, mantém-se hoje e nós podemos afirmar que o Cascais atual continua a ser um marco importante para a vida
a vida social, política, económica e, naturalmente, permitam-me que puxe um pouco agora a brasa à minha sardinha, para a vida cultural. Cascais está entre os 3 municípios que mais oferta cultural tem. É, por exemplo, o município que tem mais museus na rede portuguesa de museus, Exato. na rede nacional de museus. Portanto, estas características de Cascais como lugar importante onde se faziam coisas que eram marcantes para a nossa vida coletiva, mantém-se hoje perfeitamente e não podemos deixar de manifestar a nossa grande satisfação por fazer parte deste grupo de homens e de mulheres que fazem de Cascais esta terra cheia de vitalidade.